Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior da Confirp Contabilidade, estou aqui mais uma vez para poder te ajudar a fazer uma gestão melhor, uma gestão mais tranquila, uma gestão menos descomplicada. Descomplicada é importante, né? Fala aí, Marina. Sem dúvida. Olá, E a gente está hoje com uma convidada muito, muito legal. Primeiro, ela se colocou à disposição para vir até aqui, para poder conversar com a gente. A gente conseguiu acertar as agendas aí. Você veio da onde, Marina? Fala pro pessoal aí saber de onde que você tá vindo. Eu tô vindo de Salvador, Bahia. Eita! Mas sou de Campinas, São Paulo, e a gente conseguiu encaixar as agendas aqui. Estamos hoje juntos. Que legal, que legal. E aqui tá calor hoje também, tá, viu? Tá bom, mas você não tá estranhando muito não, né? Legal. Marina Quaglio. Acertei? Acertou. É porque o pessoal aqui desse podcast, da produção desse podcast, eles mandam pessoal com nome de alemão, essas coisas assim, eu tenho dificuldade para poder pronunciar, mas ainda bem que eu acertei de primeira, viu, Lucas? Tô melhorando, viu? Você não vai me dar bronca mais aqui falando para eu poder corrigir o nome porque eu falei errado, né? Tá tudo certo. A Marina que é estrategista em gestão de talentos, especialista em desenvolvimento humano e futuro do trabalho, ela vai nos ajudar a atender como reter esses talentos nessa nova geração, como fazer um trabalho mais estratégico para que você consiga desenvolver mais a liderança. E você que nos está assistindo tem a oportunidade de aplicar essas estratégias de uma forma muito prática e objetiva com os ensinamentos e com a ajuda da Marina. Sim, né, Marina? Sim, com certeza. Que legal. Marina, muito conta para a nossa audiência aí um pouco da sua história. Sim, vamos lá. Então, eu sou Marina Quaglio, sou fundadora da DT Flex, Design Tático de Carreira. Sou estrategista de gestão de talento, sou designer de carreiras do futuro. Então, a DT Flex já existe há 7 anos. Uhum. E ao longo do tempo a gente foi criando, né? Então, tecnologias para apoiar essa gestão de pessoas. Então, com soluções para empresas, para profissionais. E desde então tem diversas atuações, né? Eu levanto muito a bandeira do multicarreira, né? Da gente usar as nossas habilidades em diversas atuações. Então, isso permite com que a gente seja mais versátil e flexível diante dessa mudança do mercado de trabalho. Não, e você falou uma coisa que eu acho sensacional, assim, né? A gente fala de tecnologia, aplicar tecnologia, chat GPT e todas as outras coisas que vão surgindo, que são coisas boas para a nossa área administrativa. A gente fala aqui da área contábil, principalmente, né? Eu que faço gestão na área contábil, eu sei o quanto que a tecnologia faz a diferença nos dias de hoje para a gente conseguir chegar no resultado de uma forma mais rápida. Mas você colocou, né? A gente não pode esquecer que a tecnologia ela vem para poder facilitar, né? Mas quando você fala de gestão, não tem como não passar por gente, né? Não tem como. Não tem como. A gente está sofrendo o que a gente está sofrendo hoje porque a gente está deixando de cuidar de gente. Você pode colocar qualquer tecnologia que for, mas se você não se desenvolver para você conseguir utilizar essa tecnologia, para conseguir chegar com mais facilidade para poder fazer uma liderança, né? Não é a tecnologia que vai resolver o seu problema. O que vai resolver, na verdade, é a nossa habilidade essencial como ser humano, né? E usar a tecnologia como aliado, como a gente já vem fazendo há muitos anos. Agora, com a chegada da IA, ainda mais. Mas a gente está num momento muito de resgate, né? Dessa humanização, né? Que a gente tanto fala. E você teve uns cases interessantes, né, Marina? Assim, posso falar, né? Principalmente quando se trata de região, né? De forma regional, né? Sim. Porque você trabalhou aqui em São Paulo, Sim. né? Você trabalhou aqui em São Paulo. São Paulo tem ali as suas limitações em questão de logística, trânsito, etc. Exato. Acredito que numa cidade grande ali também, como Salvador, também não é muito diferente, sim, né? De também tem as suas limitações, percalços, etc. Mas a gente percebe que as pessoas elas se movimentam de forma diferente, sim, né? Em cada região. Então, esses cases para você foi interessante também para poder avaliar os perfis, né? Sem dúvida. E amplia muito a visão de Brasil, né? Quando a gente tem essa possibilidade de olhar, né? Como cada estado, né? Como as pessoas enxergam a vida, o trabalho, como elas se comportam, né? Tudo isso muda amplia o que a gente enxerga, né? Do que é o mundo do trabalho, as habilidades. Então, sem dúvida, isso me ajuda, né? Essa visão mais diversa me ajuda a atender gente do Brasil inteiro, né? E de entender as nuances de cada lugar. Hoje, quando você sai para conversar, né? Tenta ali do Sorrol, você falou que também quer participar de um evento aqui, né? Sim. Essa semana, então...
é legal que você vai conhecendo, mas não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho percebido muito com os clientes, com as conversas. Recentemente eu fui numa palestra de um cara que ele estava falando sobre a mudança da profissão e da carreira. E aí ele fez uma pergunta, né? Quais são as maiores dores dos empresários hoje, né? E aí foi unânime, né? Que a grande maioria das pessoas falaram pessoas, né? Gente, mão de obra, né? Era o que as pessoas colocaram como um dos principais problemas. E eu olho hoje também, né? Para minha função, para minha empresa também. E eu percebo que isso também hoje é um dos grandes problemas, principalmente empresas prestadoras de serviço. Sim. Né? Hoje, o nosso maior desafio é a gente conseguir reter talentos, a gente conseguir desenvolver esses prospects, né, de talentos também. Sim. Então, dentro hoje do cenário, se a gente não consegue entender o todo, né, da cabeça do ser humano, o que precisa ser desenvolvido, onde que a gente pode encaixar, a gente começa a ter muita dificuldade para poder entregar aquilo que a gente promete, porque a gente vai passar por essa galera, não tem como. Sem dúvida. Né? E você falou sobre prestação de serviço. Quando a gente fala em prestação de serviço, a gente quer prestar um serviço maravilhoso, né? Quer encantar esse cliente, né? Vem muito dessa cultura da experiência do cliente, né? Como que ele está entrando em contato. Que é o que a gente fala bastante hoje, né? Só que antes da experiência do cliente, eu tenho a experiência do colaborador, né? Que é essa pessoa que vai estar cuidando do meu cliente. Então, não tem como separar, né? Essas duas experiências, né? Para que eu consiga ter uma jornada do cliente realmente positiva, preciso garantir que esse colaborador também esteja bem, né? Se sinta num lugar onde ele é ouvido, onde ele possa contribuir, onde ele tenha valor, porque é isso... ele vai transbordar, né, num atendimento com o cliente. Sim. E hoje, das empresas que você tem passado, dos projetos que você tem feito, Marina, fala um pouquinho para a gente, assim, quais são os principais erros que são cometidos, né? Ou empresas que prestam serviço, empresas de contabilidade, administração e etc. Se o problema está no clima, porque o turnover, se a única certeza que a gente tem hoje é que o turnover ele existe. Sim, né? Sem dúvida. E talvez eu acho que toda a sua trajetória, né? Até por você estar pensando em tecnologia, por você estar pensando em caminhos que ajudem a chegar nesse resultado com mais facilidade, né? Com certeza ele está muito amarrado a experiências parecidas que você começou a identificar dentro dos projetos que você passou. Hoje, para a gente poder colocar na mesa e para que todo mundo que está nos assistindo aí consiga, de uma forma clara, falar: eu estou neste lugar, né? Eu estou neste momento, boa, né? Boa. É isso aqui que eu preciso, é isso aí que eu preciso, isso aqui que eu precisava ouvir. Ou talvez você consegue compartilhar com a sua empresa, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você conhece, fala assim: ó, você está nesse lugar, você está nesse momento. Sim. O que você tem percebido hoje no mercado aqui? Quando a gente fala de turnover, a gente está falando de alta rotatividade, né? De eu não estar conseguindo reter, né, esse talento. Até eu ia falar reter, né, porque as pessoas são livres e elas podem, né, escolher onde trabalhar e o que faz sentido. E não dá pra você ficar se sentindo culpado o tempo inteiro também, né? Você como empregador, você fala: ele foi embora, e agora? Eu sou muito ruim, eu não sei fazer gestão. A gente fica triste por sem isso. Dúvida, sem dúvida. Mas a gente tá aqui para desenvolver, né, as pessoas, tanto dentro da empresa quanto para os desafios, né, do próprio mercado. Então, assim, o que eu vejo com relação a essa alta rotatividade, não tem um fator único, né? Ele é multifatorial. Então, no caso, né, de vocês, né, da contabilidade, é um ambiente onde tem certamente muitos prazos, né, uma exigência de precisão muito grande, cronogramas rígidos, né? Então, é um ambiente que tem bastante pressão. E se você não conseguir cuidar das pessoas, né, isso pode gerar realmente questões de saúde mental, né, de burnout, de crise de ansiedade. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo quando a gente entrega tecnicamente algo muito bem feito, né, só que isso vai passando o tempo, você vai falando: meu Deus, né? Qual é a perspectiva daqui para frente, né? Se isso não está muito claro, começa a dar um sentimento de que a carreira está estagnada, né? Então, isso é mais um fator que impacta nessa questão do turnover, né? Assim,
eu vou sair porque eu quero uma coisa diferente, né? Eu não vejo aqui uma possibilidade de crescimento. Não, e é engraçado, e só para não perder esse gancho, Claro. É engraçado, né? Porque a gente como empresa, né? Os empresários que normalmente passam por esse tipo de situação, eles acabam entrando num ciclo vicioso onde eu tenho um lado, onde eu tenho uma geração, um público que ele está insatisfeito com aquilo que ele está fazendo, porque ele quer mais, ele quer cada vez mais. E a gente não está falando só de dinheiro especificamente, a gente está falando de oportunidades, desafios. E por outro lado, o empregador, né, o empresário ali, ele se sente também na obrigação de ele tem que estar desenvolvendo sempre espaços para que essas pessoas elas se encaixem. Né? Então, olha como que a gente entra num conflito. Né? E eu não posso falar que é só um conflito de geração, mas é um conflito mercadológico, pode-se dizer assim. Eu, como empregador, não dá para eu pensar só no meu negócio. Não dá para eu pensar só em entregar contabilidade. Não, internamente eu também tenho que ser muito criativo para poder achar espaços e caminho, porque esse cara aqui não quer ser mais analista sênior ou analista pleno pro resto da vida. Não, ele quer coordenação, ele quer ser consultivo. E detalhe, e tem gente que já não quer mais cargo de liderança, mas ele quer ir para um outro caminho que seja mais horizontal, mas que leve ele também para um desafio muito maior do que ele está fazendo. Então, a gente pensa que tá difícil, né? De a gente conseguir equilibrar esses dois pontos, né? Mas é o que você disse, né? Não tá relacionado, é multifatorial, né? Não tem como você olhar só para um lado, né? E acho que só complementando isso que você falou, um outro fator é a questão da gestão, né? Eu preciso de uma gestão boa, né? De uma gestão que não olhe só para o processo e que realmente olhe para essa questão humana. Então, tem sim a preocupação do empresário de estar criando esse espaço de desenvolvimento. Só que no momento que eu desenvolvo esse colaborador, ele também vai desenvolvendo o autoconhecimento, né? E vai também fazendo as escolhas. Né? Então, faz sentido, né? Esse novo caminho, essa nova trilha. É importante, né? Que os dois lados cresçam. Sejam confortáveis, porque né, com isso. um negócio que é saudável, ele tem um ganha-ganha, né? A gente mesmo a gente sendo colaborador, a gente é um prestador de serviço dentro daquele ambiente, né? Então, assim, eu entrego algo de muito valor e a empresa também me entrega, né? Possibilidades, né? Crescimento, o próprio, né? Todo mundo sentir que o negócio está crescendo com todo mundo junto, né? Assim, é muito bacana você ver a evolução do negócio e você fazer parte daquilo, né? Então, acho que são esses 3 pontos. Então, tomar cuidado com essa questão de saúde mental, dessa carreira estagnada e a gestão ruim, né? E como antídoto, né? Porque tudo tem um antídoto, é entender por que as pessoas estão saindo, né? Quais são os motivos. Fazer esse diagnóstico, né? Exato. Fazer entrevistas de desligamento, né? Ter conversas verdadeiras com as pessoas. Realmente, se você tem um plano de carreira, né? Ter clareza sobre esse desenvolvimento. Então, lembra que a gente começou o podcast falando sobre essas habilidades humanas, né? Então, às vezes é muito mais fácil se a gente se conectar com confiança, com segurança, com diálogo verdadeiro, às vezes é muito mais fácil você fazer a gestão do time do que em vez de procurar o novo framework da liderança, sabe? Exatamente. Não, concordo com você. 5.0, né? Eu concordo com você. E assim, a nossa função, né, até conseguindo contribuir também com tudo quando a gente fala de liderança, de gestão e todos esses caminhos que a gente está seguindo, a nossa função é exatamente conseguir mostrar um caminho, né, que seja positivo para os colaboradores e que muitas vezes talvez o caminho para ele não é ele estar naquele local, naquele ambiente. Sim. Né? E quanto também mais fácil, eu aprendi isso com um gestor que eu tive na época, que ele falava para mim assim, Carlos, é muito mais fácil eu fazer uma gestão falando de coisas que você quer ouvir. E talvez o que você precisa ouvir é diferente do que você quer ouvir, né? Sem dúvida. E falando para você o que você precisa ouvir, Carlos, neste momento, é que aquilo que você tem como expectativa e como desenvolvimento não é aqui que você vai ter. Né? Então, a gente pode pensar de uma forma inteligente, de a gente conseguir pensar numa transição, a gente conseguir pensar no caminho que fique próximo, porque talvez nem no mercado você encontre aquilo que você quer para conseguir desenvolver como você precisa, porque as coisas elas são limitadas também,
né? E a gente não pode entrar numa utopia como colaborador, eu como responsável pela minha vida, pela minha carreira, né? E também não posso levar essa utopia para a empresa também, que a empresa ela precisa construir tudo aquilo que eu quero para ter um desenvolvimento que eu acho que eu deveria ter, que tem esse detalhe também, né? Então, eu acho que esse aprendizado também e o gestor é acertar a comunicação dele, para que ele tenha uma gestão mais transparente, né? E quando eu falo transparente, é porque isso impacta no resultado diretamente. A partir do momento que eu sou transparente com a Marina, eu consigo entender do lado de cá que preciso fazer uma transição com ela, porque em algum momento lá na ponta, né, pensando no processo como um todo, ela não vai conseguir sustentar emocionalmente toda essa pressão que ela está recebendo e o resultado lá na frente vai ser muito ruim. Então, eu acho que agora é o momento de a gente se organizar e deixar claro para ela que ela precisa procurar outros caminhos para poder se realizar profissionalmente. Sem dúvida, esse gestor, ele trouxe segurança. Quando você ouviu isso, você teve total. uma segurança gigante, né? Total, ele foi muito feliz, né, na condução dele. Porque é isso, às vezes a gente romantiza, né? Ou cria coisas maiores do que elas são de verdade. Então, se a gente usar a transparência como um dos grandes valores, as cartas estão na mesa, né? Então, assim, esse é o desenho que a gente tem agora. Faz sentido, não faz? Né? Vou para um outro caminho, vou te ajudar, né? Como você falou, vou te ajudar numa transição, vou te ajudar a se desenvolver num outro projeto. Quando a gente ouve isso de um gestor, é fantástico, né? Porque gera uma conexão, uma confiança. Uma relação de segurança, né? E às vezes, muitas vezes, quando você tem esse tipo de conduta, faz até a pessoa ficar, né? Porque é tanta clareza sobre aquilo, você fala, não... Deixa eu ver se tem alguma verdade no que ele tá me falando, porque pode ser que eu esteja enganado, né? Tem um pouco disso também. Não, mas assim, eu me sinto, né? Ver tanta confiança naquilo, que é um ambiente tão seguro, fala, eu sei que não, né? Talvez não tenha o caminho que eu tô esperando, mas por enquanto faz sentido eu estar aqui. Né? Eu acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer, né? Com relação ao mundo do trabalho. Sim. Né? Faz sentido eu estar aqui? Porque não é para ouvir a música do Fantástico e a gente ficar, né? Tendo batedeira, né? Tremer o olho, né? É acordar de manhã e falar, eu sei que pode ser uma semana pesada, né? Cheia de grandes entregas, mas... Faz parte do plano, Faz parte do plano e eu quero estar aqui. Então, é muito bom quando a gente enxerga o trabalho dessa forma, né? Com essa consciência. E tem uma das coisas que eu tenho visto muito, assim, né? Dentro desses movimentos, sobre essa questão de geração, né? Então, algumas empresas, antigamente, a gente teve um movimento no mercado que estavam procurando pessoas que eram mais velhas, que eram mais novas, aquelas pessoas ali que estavam ali nos 40 a mais ali, se sentiam um pouco rejeitada pelo mercado. Sim. Chegou até um movimento de que não coloquem mais data de nascimento nos currículos e etc. Porque as empresas já não estão optando mais por uma geração que tá um pouco acima ali dos jovenzinhos, como eles chamam, cheio de energia, de criatividade, etc., que estão 100% ali na tecnologia, né? E a gente percebe que no mercado ele tem tido um movimento já procurando essa geração um pouco ali, 40 a mais ali, com o intuito de trazer um pouco mais de maturidade para o dia a dia, um pouco mais de organização. Eu costumo falar para que toda decisão que você toma, né, cada escolha é uma renúncia, né, você traz algumas coisas consigo, né? Então... Eu falo que uma das coisas, quando você traz alguém assim dos 40 a mais, né, uma das coisas que tem muito isso, é claro que existem as exceções, né? E isso não é uma regra, né? Mas não generalizando, mas algumas coisas você já tem certeza, né? Você não vai ter que ficar explicando por que tem que chegar no horário, você não vai ter que ficar explicando porque, né? Tem algumas coisas que a geração traz junto, né? E eu lembro que essa era uma preocupação também dos meus avós, dos meus pais também, com essa questão. Para eles era primordial. Não, se é esse horário que está programado, é esse horário que tem que chegar. A nossa geração já é um pouco mais... Eu vou falar a nossa geração, porque a gente que tem ali a mesma idade, mas já é uma geração que já não é tão... Não vou falar, não é tão compromissada, porque nós somos compromissados também com tudo, mas a gente tem um lado de
de compreensão, né? Que era que os meus pais no passado já estavam um pouco mais preocupados com não, tem que fazer isso independente de qualquer coisa. Sim, era mais rígido, era mais né? rígido, era muito mais radical, pode-se dizer assim. Sim. Né? Mas a pontualidade continua sendo um valor importante, independente da geração. Muito bom. Exatamente. Muito bom. E esse movimento, Marina, como que você tem visto isso no mercado? Sim. Desse conflito de gerações, como que a galera tem se encaixado? Quando a gente olha para a geração, a gente nunca teve tantas gerações ativas trabalhando junto no mercado de trabalho. Né? Então, isso é muito positivo. A gente está aqui no podcast, a gente até conversou isso antes, sim. né? Sobre as idades, os olhares, né? Algumas carreiras antes, como é que era antes, depois. A gente falou até de Barça aqui. Para quem é da nossa geração sabe o que é, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu enxergo muito as gerações como realmente uma oportunidade de diversificar as habilidades, porque são olhares. Mas, primeiro, a gente precisa combater os preconceitos. Né? Acho que é em primeiro lugar. Então, tirar, né? Porque quem é mais experiente vai ser mais resistente, ou que o jovem... vai ser mais criativo, imaturo, vai ter mais... né? Ou... se a gente começar a criar cada vez mais essas barreiras, isso é ruim, né? Então, eu dentro dos meus programas, por exemplo, de LinkedIn, né? Para você buscar novas oportunidades. Se a gente já cria a barreira do etarismo, eu mesmo já crio, e existe essa outra barreira, né? Porque tem empresas que ainda, né, podem ter algumas condutas com relação à idade e outras não, né? Isso vai depender da forma como cada uma lida. Mas da nossa parte a gente não pode ter, né? Então, assim, se eu tenho conhecimento do que eu posso entregar, da minha contribuição, independente da minha idade, eu já tirei pelo menos essa barreira. Já começou, né? já comecei bem, né? Isso. Então, como gestão é a mesma coisa. A gente combate os possíveis preconceitos e aí usar essa diversidade a nosso favor, né? Então, vamos fazer mentorias cruzadas, né? Mentorias estratégicas. Então, se uma pessoa mais jovem tem uma facilidade num sistema, né? Ela pode ensinar uma pessoa né, mais experiente, porque o modelo tradicional, por exemplo, de mentorias, ele vem sempre do mais experiente, que teoricamente, né, é o mais velho, né, porque ele tem mais tempo ali de vivência para mentorando o jovem, né? Hoje não, se a gente olha por esse olhar mais estratégico, eu olho quem tem aquela habilidade mais desenvolvida e ele ensina uma outra pessoa, né? Que pode ser um mais novo ensinando o mais velho, né? E isso é muito rico quando você tem esse mix troca, de né? gerações, exato. Essa troca. Você, assim, e aqui, né, nem fazendo, né, nem formando uma opinião se é bom ou é ruim, ou se está certo ou se está errado, mas você acha que a pandemia, com essa popularização aí do home office, ela fez com que as gerações elas se perdessem um pouco no sentido de elas se encontrarem no meio do caminho e elas entenderem um pouco quais eram as experiências que eu tive e que o Lucas não teve, um exemplo, e que eu poderia ali, em pequenas trocas no dia a dia ali, no momento do café, no momento de pegar um papel na impressora. Eu consegui trocar algumas coisas com o Lucas ali, né, que talvez no home office eu não teria essas oportunidades, a não ser que fosse uma reunião marcada ou programada, né? Porque eu vou estar ali no meu mundo, no meu ambiente, o Lucas vai estar no mundo do ambiente dele, e cada um vai construindo conforme os seus pensamentos. Você acha que esse envolvimento entre gerações, ele traz mais consistência nesse desenvolvimento e esse aprendizado? Sem dúvida, né? Porque se você consegue conviver com pessoas diferentes, né? Com olhares diferentes, isso vai te ajudar a ampliar o seu olhar também. A pandemia, ela não foi... A gente não escolheu viver a pandemia, né? Então, a gente teve que se moldar diante daquele novo cenário. E, ao mesmo tempo, né, a pandemia ela descortinou várias coisas importantes para a gente, né, com relação ao mundo do trabalho. Então, essa colaboração, né, à distância, que até então a gente também não sabia, né? Eu,
Por exemplo, eu já fazia, na época, quando eu trabalhava no corporativo, eu já fazia gestão à distância, eu já tinha times em estados diferentes. E aí, quando foi para a pandemia, a gente teve que ir para o 100% remoto, de alguma forma eu já tinha ali algumas ferramentas que já me ajudavam, Então, depende muito da cultura da empresa, né? Então, hoje a gente fala muito sobre os modelos de trabalho, né? Então, a gente gosta do remoto, né? Tem, principalmente, a gente está aqui em São Paulo hoje, né? Tem as questões de deslocamento, então tem o híbrido, né? Tem algumas empresas, né, com retorno ao presencial. Tem até uma conversa que eu fiz, né, anteriormente com vocês, que eu achei muito legal, assim, dos líderes estarem sempre, né, disponíveis no presencial para os times que estão remotos, né? Isso é bom, né? Você saber que se eu precisar de alguma coisa, eu posso encontrar. Eu posso tomar um café presencial com o meu líder. Isso é uma coisa que eu achei bem bacana na cultura de vocês. Então, a gente precisa... seja ela e seja ela física ou online, criar cada vez mais essas interações, né? Sim. E a gente percebe, né, assim, hoje na Confirp a gente tem 2 modelos, né, de atendimento. Eu tenho um modelo que é aquela contabilidade mais tradicional, né, onde a gente manda documentação. A gente não trabalha mais com documento físico, mas a gente manda todos os arquivos digitais internamente para a empresa, a gente faz a contabilidade lá dentro, tem uma estrutura, a gente está trabalhando híbrido, né? Então, eu tenho uma parte que trabalha, a gente faz visitas presenciais alguns dias da semana dentro da estrutura, mas eu tenho também uma outra área que faz o atendimento, que ela tá que é 100% à distância. Mas não é home office, ele está 100% à distância porque ele vai até o cliente. Ah, sim. Então, é um pouco do que você estava falando, né? Que a Confirp ela já estava um pouco habituada, pelo menos um lado da Confirp já estava um pouco habituado a fazer essa gestão à distância, porque é complicadíssimo. Sim. Né? Você fazer gestão de algo que você não vê, né? Que você não consegue mensurar e que você precisa ali ter uma confiança diferenciada de que as pessoas estão executando aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes quando eu falo uma confiança não é por questão de maldade, é porque as pessoas às vezes podem estar indo por um caminho que você não está vendo, o caminho que ela está indo e não vai trazer o resultado que você precisa. Né? Então, esses papéis de trabalho, indicadores, acompanhamento, ferramentas para conseguir mensurar a jornada e a trilha que aquele colaborador está fazendo faz toda a diferença. Né? E aí a gente sempre teve, né, essa visão dos prós e dos contras quando a gente falava dessa questão da distância, né? Que a gente precisaria ter nessa área de outsourcing pessoas que eram um pouco mais independentes. Então, eram pessoas que, teoricamente, elas iam conseguir transitar melhor no cliente sem a dependência de um líder ali olhando e falando assim, não, você está no caminho errado. Não, você está no caminho errado. Então, essa reformulação que o mercado que ele teve por causa da pandemia, que agora não é mais só o outsourcing, não é só mais a Confirp, agora é no mercado como um todo, né? Que eu acho que trouxe também um pouco de escassez nas lideranças, nas empresas por aí. Porque você não consegue achar pessoas que estão habituadas a fazer essa liderança à distância, né? E aí precisa ter uma reformulação também na cabeça do gestor para ele entender que isso também faz parte do trabalho dele. Sem dúvida. E a distância, ela traz um ponto, ela exige algumas coisas. Ela exige mais, né? Então, se eu tô à distância, se eu tô aqui com você, eu tô vendo você, né? Eu tô vendo se você tá sorrindo, eu tô vendo você indo pegar um café. Se você não tá legal, né? Se você não tá bem. Se eu tô no remoto e eu não tenho essa facilidade de comunicação, até para dizer, né, o que eu tô sentindo, fazer a leitura do outro, essa conexão ela vai ficando cada vez mais fraca. Né? Então, um gestor que tem essa facilidade de se conectar, né? Então, com temas diversos, né? Às vezes a gente tem afinidade diferente de temas, né? Com cada... Então, eu sei que o Carlos torce para um time X, né? Naquele dia, e aí, tudo bem? E aí, seu time? Tô dando um exemplo do dia a dia, né? Mas isso, de alguma forma... pouco que você conversa, você já consegue identificar que tem alguma coisa que não tá legal ali, né? Isso, exatamente. Tem a questão do abrir a câmera, né? Então, mas o meu time nem abre. Não tem menor condição, né? Eu sei, nessa minha gestão remota, todo mundo sabia que quem entrasse na minha reunião, eu já ia entrar.
vamos lá, galera, vamos abrir a câmera e tal. E aí já entrava com esse tom, né, mais animado e tal. E todo mundo sempre abriu. Então, eu conseguia ver como as pessoas estavam, né? Então, é um pouco da sensibilidade do gestor de ficar de olho nessas nuances, porque é muito mais... você tá vendo só uma cabecinha ali, né? Numa telinha, do que no presencial. E da pessoa também, né? Ter um nível de comunicação de dizer, né? Olha, tá indo bem, né? Você falou, né? De ter tô fazendo a gestão do cliente remoto. Imagina, você vai ter que ter essa sensibilidade para saber também, né? Qual a situação da empresa? Melhorou, piorou? Não só olhando o indicador, né? Porque tem coisa que não é só o indicador que mostra. Exatamente. E aí, aqui tá a hora da gente pegar essas nuances humanas, agora que a IA tá chegando com tudo, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso. E se você não tem essa sensibilidade, é muito difícil fazer essa gestão remota. Você falou um ponto aí que é importantíssimo, né? Assim, indicador é indicador. Agora, para você saber se está certo ou se está errado, o que tem que fazer, né? Você vai ter que mergulhar um pouco, se debruçar um pouco, para poder entender através do feeling ali o que realmente está acontecendo, né? Exatamente. E ter eu tenho um colaborador que não abre a câmera, que não quer abrir a câmera, está sempre com problema, está sempre com uma dificuldade. Precisa ter uma investigação maior, né, para poder entender o que está acontecendo, né? Porque isso faz parte do processo de identificação, sensibilidade, empatia, né? E aí você consegue minimizar o turnover, aumentar a produtividade, né? Esses pensamentos e essas ações, elas estão muito interligadas na questão do resultado, né? Eu vejo muito hoje, principalmente, que uma das habilidades que um gestor tem que ter, recentemente eu estava fazendo uma avaliação com os cronogramas dos nossos colaboradores que fazem essa gestão à distância, né? E a gente percebe o quanto que no dia a dia é difícil de a gente mensurar se algumas coisas vão acontecer, porque você não está ali do lado pegando na mão. Né? E uma das coisas que eu falo muito para os meus colaboradores, para os meus gestores principalmente, você vai ter que criar mecanismos para conseguir ter a sensibilidade se as coisas estão no caminho certo ou não. Talvez perguntar para o cara no final do dia, vamos ter ali no final do dia um resumo do que aconteceu, de tudo que foi feito. Talvez perguntar para o cara pontos que são vitais daquela atividade que você entregou para ele. Sim. Eu preciso saber de tudo, né? Mas eu preciso saber que se essa vírgula aqui não foi colocada, a gente tem um problema no relatório. Sim. Então, acho que são habilidades que os gestores dessa nova geração, pode-se dizer assim, né? E aqueles que já eram gestor anteriormente precisam desenvolver para conseguir fazer todo esse caminho que você disse, né, Marina? Não sei se você pensa parecido. Sim, eu penso e eu também vejo a oportunidade do colaborador dele se expor, né? Então, assim, chegar no final do dia e ele falar, olha... Fiz isso, aquilo, né? Andou isso com aquele cliente. Ele pode facilitar, né? Você quer dizer, facilita, né? Não tem problema, porque muitas vezes, quando eu tenho um mentorado que está numa fase de desenvolvimento, né? Que às vezes a liderança acredita muito, mas tá meio solto, sabe? Tá empurrãozinho a mais, deixa eu dar um empurrãozinho a mais. E aí fala, mas Marina, isso é tão óbvio, né? Eu vou ter que falar o que eu fiz. Tem problema, né? Fala, Carlos, hoje o dia foi show. Falei com aquele cliente, né? A gente fechou, não bateu ainda a meta, mas a gente tá muito próximo. Então, assim, esse check no final do dia, né? De você só ir contando como é que foi, né? Não precisa ser um relatório, um KPI do dia, né? E se você faz isso de uma forma muito espontânea, é bom para você, né? Porque você faz ali a sua lista de to-dos, né? De cor, né? Vai dando check no que tinha sido feito. Você transmite muito mais confiança para o seu líder, né? De falar, poxa, esse cara aqui eu posso contar. Né? E aí cria outro tipo de relação, né? E fala, nossa, mas é um negócio tão simples e a maioria das pessoas não fazem, né? E aí fica sempre o líder... Né? Às vezes indo atrás e com um tom de cobrança. Exatamente. Sendo que se você conhece mais a pessoa e cria esses mecanismos, né, mais simples, pode fluir com muito mais leveza do que simplesmente chegar no final do dia, fulano, e aí, o que aconteceu? Né? Exatamente. E tem um ponto que é importante, psicologicamente, né? Tem algo aí que é interessante. Quando você faz essa retrospectiva do seu dia...
né? Antes de você chegar no seu gestor, ou antes de ele te questionar, você falava assim, nossa, e o João me pediu para fazer isso e eu não fiz. Agora eu vou ter que dar um feedback para ele, né? Deixa eu já acelerar isso daqui e tirar da frente, que eu já volto para ele e falo que amanhã eu termino, porque isso aqui realmente passou batido. Você tem a oportunidade de não se expor. Você tem a oportunidade de fazer uma retrospectiva em tudo aquilo que você fez, entender onde que você acertou e o que você errou, para você já corrigir antes de você chegar no seu gestor com um problema e ouvir dele talvez uma coisa tão óbvia que você poderia ter resolvido. Exato. Então isso faz parte também da entrega e do resultado, dessa retrospectiva diária que você deveria fazer das atividades que são colocadas, né? Além do senso de realização, né? Porque como a gente faz muita coisa no dia a dia, se você não para fazer essa reflexão, parece que você está ali na roda do rato, né? Todo dia a mesma coisa, e eu saio de casa e eu janto, eu tomo banho, assisto Netflix, no outro dia eu já estou estacionando meu carro de novo na empresa, né? Então, se você cria essa forma de externalizar o que você está fazendo, te dá uma sensação, né, de realização. Falar, opa, né, eu tinha 10 itens aqui, né, despachei 8, já resolvi, esses outros 2 já tá alinhado. Então, vai muito também, né, essa gestão da rotina e a organização, ela é muito importante para o líder, mas ela é muito importante para o colaborador também, né? E se a gente tem isso rodando bem, e eu tenho essa conexão com o meu líder, a hora que o negócio apertar, eu sei que eu posso levantar a mão e falar, me ajuda, né? Sim. Tô com dificuldade, eu não vou conseguir entregar. Não, e o líder também, quando ele consegue colocar esse processo como uma rotina, quando ele consegue colocar isso como um DNA da equipe, ele fica menos sobrecarregado. Sem dúvida. Porque ele sabe que vai chegar nele, não é ele que precisa chegar. Porque aquele que tem dificuldade com a comunicação, que já não é uma coisa tão simples e tão fácil hoje a gente tem no mercado, né? A gente percebe que hoje as pessoas têm perdido muito, né? Porque a interação tem sido menor, então você se comunica mesmo, você busca mesmo. A gente estava até conversando um pouco antes, né? Sim. Né, Marina? Falando um pouco das coisas que aconteciam no passado, dos bullying, etc. Como as pessoas eram criativas, né? A gente tá falando. Hoje em dia a galera perdeu um pouco dessa criatividade, né? Então você olha hoje e ele se torna menos sobrecarregado porque ele não vai precisar ficar investigando. Porque exato. Eu chego na Marina e fico, Marina, mas você fez tal coisa? E aí ele tem que lembrar o que foi que ele demandou, os detalhes daquela atividade para poder ter certeza se a Marina está no caminho certo, para que amanhã nenhum dos dois tenha um problema. Porque a responsabilidade não é só do liderado, mas é do líder também conseguir perceber que aquela atividade está sendo conduzida da melhor forma ou não. E hoje, Marina, sobre a questão do plano de carreira. Eu acho que isso é algo que tem falado muito. Na verdade, a gente vê que essas pessoas que no turnover, em entrevista de desligamento, né, uma das coisas que é muito falado é sobre essa questão de plano de carreira. Estou saindo porque eu não tive um plano de carreira claro, ou estou saindo porque aqui não tem um plano de carreira. Qual que é a sua visão e o que você entende como importante as empresas pensarem nesse quesito? Sim. Independente do nome, né, que a empresa vai dar, cada um vai dentro da sua cultura organizacional, eu acho que assim, é você ter clareza sobre o próximo passo do desenvolvimento, né? Então, se você usa o cargo, né, como clareza do próximo cargo, né, desse desenvolvimento, é um critério que eu estou usando. Agora, se eu não tenho essa estrutura de cargos, por exemplo, eu posso criar projetos, né? Eu posso criar uma demanda nova que está entrando, né? E deixar exatamente... olha, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que é quando a gente olha para uma meta, né? Vamos imaginar, eu estou no ponto A e vou para o ponto B. Quando a gente olha esse tipo de meta, parece que a gente quer pular, né? Que é assim, da noite para o dia a gente vai bater a meta. Quero né? chegar lá, agora. Agora. E, na verdade... Existe baby steps, que a gente pode dizer, né? São microações que você faz todos os dias, que elas vão sendo, né? Vamos imaginar, aglutinadas e para te ajudar a chegar no ponto B. Então, eu enxergo muito esse plano de carreira como a clareza de sentar e falar qual é o próximo passo, qual é o objetivo do departamento, qual é o objetivo da empresa, como eu posso usar
o seu talento, né? Você pode usar a sua melhor habilidade para avançar daqui para frente. E definir, né? Os tempos, né? Diante das metas. Entender realmente. A gente está falando muito de liderança. Você só lidera quem você conhece, né? Então, liderar é conhecer o seu time. Para eu criar um plano de carreira, o que essa pessoa quer, né? Vai ter gente que não quer ser líder, né? Tem gente que quer virar um especialista, né? Então, como é que eu crio trilhas de desenvolvimento paralelas para esse perfil também? Para perfis diferentes, né? Porque não é receita de bolo, né? Não é um negócio, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Até porque a gente tem talentos diferentes dentro da empresa. Então, eu vejo que é por isso que eu gosto muito dessa questão da gestão por competência, né? De você ver ali onde está o ponto forte da pessoa e aí você, com um pouco de estímulo, você já consegue, né? Fazer com que ela avance muito. E aí, deixando essa clareza do próximo passo e acompanhar, né? Esse é um principal também, porque dá trabalho, né? Você cria um plano de carreira, você vai ter que acompanhar. Tá andando, não tá? Né? Exige uma correção da rota, né? De alguma forma ali. Então, eu enxergo dessa forma, independente da estrutura hierárquica, né? Da empresa. De cargos, de salário, você vai ter que sentar e conversar, né? Ver, ó, a empresa precisa disso, né? E você pode ajudar a gente dessa forma. Então, como é que a gente vai desenhar essa trilha? Tem um ponto aí que você falou, né? A empresa precisa disso, né? E talvez, eu não sei se você tem encontrado muito no mercado aí, né? Das empresas que você tem passado, para poder dar essa consultoria, essa visão diferente, e aí você usou uma frase que parece ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. Muitas vezes as empresas elas colocam algumas estratégias no RH, de desenvolvimento humano, de plano de carreira, mas para poder atender a necessidade do colaborador e conter o turnover, mais ou menos assim, precisamos fazer alguma coisa para não perder o colaborador, né? Então, vamos criar um plano de carreira, mas esse plano de carreira leva para onde? Isso. Leva a companhia para onde? A gente coloca essas pessoas onde? Porque se você criar um plano de carreira que a pessoa em 2, 3 anos ela vai ser gerente, né? Seu plano tem uma falha aqui, porque pode ser que em 2, 3 anos a pessoa ela permaneça na companhia porque ela executa muito bem, ela entrega muito bem, mas ela não tem habilidade nenhuma para poder assumir uma gestão, né? Então, o plano de carreira ele tem uma falha porque não pode ser só tempo. Não. Ele tem que ter outros atributos amarrados nesse plano, nessa construção, que estão linkados com o objetivo da companhia também. Linkados com o objetivo da companhia e que no final todo mundo ganha. A gente chega numa linha de ganha-ganha. Desenvolver líder, conseguir liderar e esse cara tá satisfeito porque ele teve uma jornada e uma trilha que trouxe um desenvolvimento para ele também. Perfeito. Talvez o grande problema, e aí quando você tem um programa que ele acaba sendo um pouco falho, um plano que acaba sendo um pouco... que não tem essas etapas muito bem definidas, ele também gera uma insatisfação no colaborador. Sem dúvida. Porque ele começa a não perceber uma... Um progresso. Um progresso, uma seriedade, uma transparência. Ele fala, mas se eu ficar aqui 3 anos, eu vou chegar a ser gestor, mas eu não quero ser gestor. Eu já estou aqui há 3 anos e não aconteceu nada comigo. E aí começa a virar um monte de questionamento que não tem resposta. E realmente não tem resposta, né? Porque o plano ele não foi desenhado com o objetivo de ter um ganha-ganha, né? Talvez ele foi desenhado com o objetivo de ter só uma perda. Eu vejo isso muito acontecer e vem muito de encontro com o que você acabou de falar. Esse plano tem que ser muito bem construído, né, de acordo com o que a empresa precisa, comparando com as habilidades que aquele colaborador tem. Por isso que, né, as competências, os valores da empresa, né, a meta, né, para a sustentabilidade desse business, né, vamos pensar assim, ela precisa estar muito clara. Mas lembra a história que você contou lá de um gestor, né, que falou para você, olha, talvez não tenha espaço aqui para você, né? Vamos montar um outro plano onde você possa fazer uma transição. E aí tem muito, você trouxe até todo mundo quer ser gerente, né? Tem vaga para todo mundo ser gerente? Esse é um ponto. Esse é o segundo ponto, né? Não tem como. Então, é importante saber, olha, a nossa estrutura hierárquica é essa. Aqui,
né? A gente falou sobre gerente, mas vamos imaginar, todo mundo, né, quer um analista, quer ser um analista sênior, né? Porque ele sabe que a próxima etapa é alcançar um cargo executivo, por exemplo. Mas eu não tenho nem espaço para ter 4 sêniors. Então, como é que eu vou? E é importante, eu enxergo isso como importante saber que não tem. Você ter essa clareza total, né? É importante ter essa Porque clareza. senão você fica só... não, vem, só criando né? expectativa. Isso, vem assim, uma hora você vira gerente, mas não tem nem estrutura da... Vai ficar um torcendo pra que outro saia, né? Mais ou menos assim. Ou gera aquela competitividade, né? Que entra uma pessoa e fala, não, mas esse cargo era meu, né? Então, será que... Ok, você quer ser gerente. Pode ser que nessa área não seja possível. Mas será que não tem espaço em uma outra área? Né? Será que nesse momento não vale a pena fazer uma transição lateral, né? No mesmo cargo para uma outra área, onde essa outra área tenha uma estrutura um pouco maior? É difícil, como líder, muitas vezes, você abrir isso, né? Abrir todo esse... como é que é o desenho de cargos e o crescimento. Mas eu vejo que do que for possível o líder compartilhar, né? E ser mais transparente com esse colaborador, diante da meta da empresa, obviamente, porque você não está ali. Né? Eu, por exemplo, eu sou mentora de profissionais, de executivos. Eu crio planos de carreira soltos, né? Pode ser dentro da empresa, fora, para ele montar um negócio. Mas é o ambiente onde eu estou estimulando ele a pensar. Agora, se eu sou uma líder dentro da empresa, eu vou encontrar formas para ele se desenvolver ali, porque eu quero que ele cresça ali dentro, né? Já é uma pessoa que já tem fit com a minha cultura, né? Uma pessoa que eu acredito como talento. Então, eu enxergo muito esse ponto. O que é possível? Tem espaço para isso ou não? Porque senão a gente fica vivendo na Disney do... Exatamente. Não, das eu possibilidades. acho... E fica uma dica, assim, né? Para quem tá construindo plano de carreira, que tá pensando e tá querendo evitar o turnover. Às vezes você tá na sua empresa aí, você tá passando por muito turnover, você não sabe o que fazer, as dificuldades que você tem, você não sabe como agradar essa geração. E quando eu não vou falar nem novas gerações, né? Quando a gente fala de novas gerações, a gente fala de um novo momento, né? O que mudou foi o momento, né? Até porque existem pessoas que são mais velhas que eu, que estão com um pensamento mais para frente do que o meu. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque a cabeça abriu, a internet, chat GPT, internet, rede social, fez com que as pessoas tivessem acesso a muita coisa. Exato. Então, quando a gente para pensar nisso que você está falando, não adianta eu querer comprar um caminhão, sendo que eu não tenho garagem para poder colocar o caminhão. A primeira coisa que eu tenho que pensar é se a minha garagem, se a minha estrutura comporta aquilo que eu estou querendo comprar, né? Aquilo que eu estou querendo encaixar. Mas também não é o líder chegar, né, e jogar uma bomba e falar, não é possível, né? Ninguém vai crescer. Não é isso, é encontrar, né, um meio termo ali do que é possível. E é você pressionar o outro lado também. Que é você falar assim, não, peraí, gente, vamos pensar aqui agora globalmente, né? E, Carlos, o que seria pensar globalmente? É assim, ó, a gente quer ter esse tipo de profissional porque a gente entende que isso vai fazer com que a empresa vá para um outro patamar. Só que é importante pra gente, mas a gente tem que estar aberto aqui também pra gente poder criar oportunidades para esse tipo de profissional. Sim. Porque senão eles vão entrar e vão sair. Eles vão entrar, vão ficar um tempo aqui com a gente e eles vão embora. Por quê? Porque eles vão começar a perceber que daqui para cima a gente não tem esse tipo de movimento para poder absorver. A gente não está criando uma garagem para poder aclopar esse caminhão que a gente tá trazendo, né? Essa estrutura que a gente está trazendo para cá. Então, eu acho que de cima para baixo, né, pegando nas cadeias assim, é papel do líder também entender os movimentos da companhia para que ele consiga também, daqui para lá, conseguir levar expectativas verdadeiras. Isso é muito importante. Expectativas sinceras. Porque quem tá aqui, ele consegue sentir qual que é o movimento. Ele sabe. Existe sim uma possibilidade, mas a probabilidade é muito grande. Né? As pessoas elas sabem disso. É possível você ganhar na Mega Sena? É possível, mas qual que é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? É muito pequena. É possível você ser o diretor, o CEO da empresa? É possível, mas qual que é a probabilidade disso? O que eles fizeram? Né? Qual foi o caminho que eles chegaram? Essa visão ela é muito importante, porque quem está do lado de cá já analisa muito. Já busca muito, já procura muito, né? E às vezes não conseguem enxergar esses caminhos para poder trilhar e chegar no resultado. Exatamente. E muito, acho que se enxergar caminhos, muito do que eu vejo, né, ao longo desses anos,
mentorando, né, profissionais dentro das empresas ou fora, é que a gente acha que está tudo estagnado porque a gente está com pouca perspectiva, né? A gente está com uma visão muito reduzida. Uhum. E aí dá esse sentimento. Então, se eu começo a ter um olhar um pouco maior, né? Quais são as possibilidades? O que tem dentro, o que tem fora? Né? Porque às vezes a gente fala, estou num lugar horroroso, né? Eu tenho várias pessoas que, Marina, nossa, estou num lugar horroroso, quero ir embora e... Beleza, vai embora. E aí vai para um lugar pior. Entendeu? Uhum. E aí fala, mas por quê? Né? Porque não teve um olhar mais amplo do que realmente fazia sentido para você, né? Do que era importante. Né? Não, tem que ver o que é esse pacote de benefícios, né? Às vezes não é só salário, às vezes você tem um time que é fantástico, um líder que tá junto com você a hora que vai dar certo e a hora que vai dar errado também, né? Então... Eu vejo muito na estrutura, né, de vocês, o fato de você ter, talvez, ter muito acesso, né, à diretoria, aos líderes. Isso faz com que as pessoas tenham menos medo, né, de agir, consigam, muitas vezes, ser mais proativos. E no momento que o movimento gera movimento, né, Carlos? Sim. Tudo que eu faço que é bacana, isso vai... não tem... Esse aqui o João tá muito próximo de ser o novo gerente. Não tem uma vaga aqui, mas daqui a pouco a empresa teve uma fusão, né? Mudou e fala, poxa, eu tenho um cara aqui perfeito para isso. Então, acho que é importante a gente deixar assim, se não tiver essa perspectiva, que as pessoas não desanimem, né? Que elas consigam, junto com o líder, acreditar ali, né, naquele momento e seguir em frente. Até porque a vida é feita de coisas muito boas e inesperadas, né? E movimento gera movimento, como você disse isso. Hashtag movimento gera movimento, viu, Lucas? Hashtag movimento gera movimento. Mas se a gente for parar pra mim, você falou uma coisa que é muito interessante, assim, né? E a gente vê muito isso no dia a dia. É que uma empresa ela é um CNPJ. É um nome, uma razão social que tem ali. E um CNPJ é uma razão social e ele não se movimenta. Ponto. O que vai movimentar a empresa são as pessoas que ali estão. Exato. É claro que às vezes passa por uma questão do líder, do diretor, ele que vai dar a diretriz ali, né? Acreditamos que esse diretor e que esse líder, todo mundo acredita que o diretor e o líder, aquele que está ali na linha de frente, é o cara que está mais habilitado para poder direcionar quais são os caminhos para que essa empresa ela chegue no resultado. E a gente que está ali para poder executar essas atividades, a gente também está comprado com esse objetivo que foi pensado pelo diretor, etc. Vamos partir dessa linha que está tudo certo, né? Isso. A partir do momento que um dente dessa engrenagem, dessa cadeia aqui já para de se movimentar, a gente já não chega mais no objetivo, né? A gente já não chega lá no lugar. Existe uma coisa que eu costumo falar muito para os meus colaboradores, eu falo assim, a nossa matemática aqui, numa empresa prestadora de serviço principalmente, a única certeza que eu sei é que vai sair cliente. Vai sair cliente, são por vários motivos, por decisão, por mercado, por custo, porque empresas vão fechar, porque empresas vão abrir. Sim. Essa é a única certeza que eu tenho. Mas eu também tenho uma outra certeza, é uma das certezas que eu tenho. Mas eu tenho uma grande certeza, que vai entrar também cliente. Qual que é o meu desafio? É fazer com que entre mais clientes do que saia. E isso faz o que nessa equação? É que eu gere mais oportunidade. E eu gerando mais oportunidade, todo mundo vai conseguir alcançar os seus objetivos, né? Aqueles que têm essa expectativa principalmente. Então eu acabo indo um pouco nessa linha. E aí onde que eu vejo que líderes, que gestores, que empresários, eles acabam cometendo os seus maiores erros quando eles não têm clareza aonde eles querem chegar, onde eles querem levar as pessoas. Eles vão exatamente para aquilo que você falou, que não é só isso, que é salário. Ele vira para a pessoa e fala, fica com a gente aqui que eu te dou o dobro. Para você poder manter a pessoa, porque naquele momento você tem uma necessidade. Não significa que essa sua necessidade vai ser eterna. Né? Então, naquele momento, para poder atingir aquela sua necessidade, você fala, não, eu dobro o seu salário para você poder ficar. E, por outro lado, a pessoa que também não está feliz, ela acaba não sendo honesta com ela mesma de falar assim, não, o salário para mim não é o mais importante. Né? Eu quero plano de carreira, eu quero perspectiva, eu quero olhar para a empresa de uma forma diferente. E aí, o que ela acaba fazendo também, por causa das necessidades, dos sonhos, dos planos, ela acaba arrumando uma forma de se convencer também que se ela ganhar o dobro do que ela ganha hoje, vai satisfazer ela. E aí passa
6, 7, 8 meses, 1 ano, mais ou menos, essa pessoa tá infeliz de novo. Exato. Né? E às vezes com burnout, às vezes com problema emocional. Por quê? Porque ela não conseguiu ser transparente com ela mesma, que o que ela precisava era de outros desafios e de outras visões, né? Então, eu acho que o que você colocou nesse ponto é importantíssimo. A gente precisa ressignificar, né? Então, assim, eu tenho muito essa provocação com as pessoas, né? Quando a gente começa nesse movimento da insatisfação, a gente fala, opa, vamos analisar tudo, né? Vamos analisar todos os critérios, todas as vertentes, enxergar a carreira por um outro prisma. Aí depois, se mesmo assim, olhando tudo, ainda não for legal, aí beleza. Aí você tem mais condições, né? De ir em busca de se aventurar, vamos imaginar assim. Mas se você ainda não está consciente de tudo, né? Porque é muito fácil reclamar, né? Do que a gente vive, assim. E achar que tudo, a grama do outro é mais verde, né? E a gente vê isso também, né? Se a gente for olhar... Eu sou uma apaixonada pela plataforma do LinkedIn, né? Uso muito ela, a gente, né, se conheceu pelo próprio LinkedIn. Mas se a gente for olhar ali, tá todo mundo maravilhoso, né? Exatamente. Todo mundo feliz, todos os líderes são lindos, eles escutam, exatamente. né? Eles são conectados. É isso que aparece, todo mundo né? intelectual, todo mundo inteligente. Só que a gente ninguém sabe. erra o português mais, né? Porque você coloca no chat GPT, todo mundo escreve pum e coloca na plataforma. Então, né? assim, é importante a gente ter essa visão de parar de romantizar, né? E a gente ter conversas adultas, né? Ter maturidade. Conversas difíceis são importantes. É muito importante. E no momento que a gente enxerga isso dessa forma, e talvez a gente aprenda isso, geralmente a gente aprenda depois de tomar bastante porrada, né? Exatamente. Mas é normal porque faz parte da vivência profissional, né? Você vai se expondo e vai vendo o que funcionou, o que não funcionou. Mas essa ampliação de perspectiva é o que está acontecendo, né? A IA chegando. Ah, meu Deus, vai acabar tudo, né? As profissões, e vai ser tudo robotizado. Mas tem um monte de possibilidades, né? Vamos começar a olhar o macro, né? Vamos olhar o que tem, né? No mundo de possibilidades para depois a gente... falta repertório, né? A falta de repertório faz com que a gente... não enxergue novas oportunidades. E você ainda que faz mentoria com bastante executivo, com pessoas da alta gestão, né? Você deve perceber muito isso, né? O quanto que é conflituoso, né? No momento de você tomar uma decisão de montar de fazer uma transição para uma outra carreira e você deixar aquele salário que você lutou tanto para poder conquistar, para poder chegar até aqui, Sim. de você conviver, que você acha que você como executivo, como líder, com alta gestão, você tem que aprender a lidar com essas pressões mesmo insatisfeito, porque você chegou até aqui, agora você não pode abrir mão, né? E também não estou falando que não tem que ser assim, sem dúvida. né? Mas você chegar a uma conclusão, porque o que nos deixa inseguros, né, na grande maioria, com medo de dar um próximo passo, é exatamente de não ter certeza se esse é o caminho certo. Eu acho que esse é o grande desafio, Sim. né? Eu acho que da psicologia, eu acho que é o grande desafio. Eu tive que fazer terapia no decorrer da minha jornada, porque eu sabia que se eu não fizesse terapia para poder entender um pouco quais são os caminhos que eu tinha que seguir, talvez eu não ia conseguir dar um primeiro passo, porque a nossa trajetória, ela acaba criando alguns monstros na nossa cabeça que muitas vezes não é a realidade, é você que está criando. A gente tem muitas crenças também. Exatamente. E que a nossa trajetória nos trouxe. E foram essas crenças que nos trouxeram até aqui, tá tudo certo. Né? Mas aqui para frente você precisa começar a pensar de uma forma diferente. Exato. E eu fico pensando, né, o desafio, né, dessas áreas, principalmente de RH, de desenvolvimento de talentos, essa área que faz todo esse processo de conseguir mostrar que não tem certo e errado, né? Mas ele precisa entender em que caminho que ele está, em que momento que ele está, né? Em que lugar que ele quer chegar. Então hoje tem sido muito desafiador, que né? faz sentido para ele. Porque é muito fácil a gente comprar um caminho porque todo mundo tá comprando, né? Ou porque eu vou surfar na onda, né? É isso aí. Eu vou porque agora é esse movimento. Tá todo mundo falando disso. É aqui que vai ganhar dinheiro e tal. E aí eu falo, não tem problema nenhum você surfar na onda, mas você vai bancar o que esse surfar na onda vai exigir de você, né? Quero para uma determinada profissão. Entende o que é o dia a dia daquela profissão.
né? O que faz sentido? Né? Eu quero mudar de segmento, né? A gente fala muito de mapa de competências, de habilidades. Isso é uma coisa bacana que eu fui vendo ao longo dos anos, assim. Cada segmento, ele tem um pool de habilidades, né? A gente olha para um setor financeiro, você consegue enxergar quais são as habilidades do setor, né? O que ele vai exigir? Você vai para a indústria, tem outro tipo de habilidade. Então, é legal você já olhar. Né? E o quanto isso, de alguma forma, se conecta comigo, né? Dá match comigo. Eu vou me sentir bem dentro daquele ambiente, né? Não há problema nenhum de você gostar e de você querer, né? O ponto aí é o que você precisa desenvolver e qual é o sacrifício que você vai ter que fazer para poder desenvolver essa habilidade. Exato. Né? Esse é o ponto. Tudo tem um preço, Tudo né? tem um preço, exatamente. Você estava falando de tecnologia, inteligência artificial, essas coisas que estão chegando, né? Que você falou, não, falta repertório. Também tem um pouco dessa visão, né? Às vezes a gente se sente como com o cinto do Batman, assim, né? Cheio de utilidades, né? Mas a gente não sabe qual botão apertar para poder resolver o problema. Hoje eu vejo um pouco isso, né? Que a gente está num momento onde a gente tem um monte de ferramentas para poder facilitar o nosso dia a dia, mas o que falta realmente para as pessoas, na sua grande maioria, é repertório para conseguir aplicar isso, adaptar isso ao seu dia a dia, à sua função. E hoje, nessa parte de RH, o que você tem visto, Mari? Como que as pessoas têm usado a inteligência artificial para ser mais assertivo nessa identificação, nesse desenvolvimento? Sim. Bom, primeiro, IA, eu acho que, né, não vejo como nada ruim, eu sempre olhei como aliado, né, sobre diante de um momento importante que a gente está vivendo do mundo do trabalho hoje. Então, assim, no momento que eu uso como aliado, eu vou usar de uma forma que vai me ajudar, né, a ganhar tempo até para usar melhor outras habilidades. Então, se a gente for, né, você falou, vamos imaginar no RH das empresas, né? Ou na contabilidade também. Eu sei que vocês usam, né? Inteligência artificial para alguns processos. Então, é muito importante a gente aplicar essa IA, né, de uma maneira muito bem estruturada. Então, tem duas coisas que eu tenho falado bastante, assim, quando a gente fala de IA. A gente sabe que ela vem para facilitar, né? Então, se eu estou usando, ela está me ajudando ali com tarefas burocráticas, né? E isso me permite, às vezes, ter mais tempo até para respirar, né? Porque a nossa demanda é tão grande que você só vai na sobrevivência, né? Da entrega, do prazo, do cronograma, que é mais rígido. Mas em fóruns, né, que eu tenho conversado, por exemplo, em RH mesmo, dentro das empresas. O RH ele é o coração, né? Ele atua como um mediador ali, né, entre os times, expectativa do colaborador do versus líder, a expectativa do né? líder. Então, tem um pouco disso. Então, a IA chega como algo que vai ajudar. E a gente tem que ter dois grandes olhares. O primeiro olhar é como eu estou ganhando tempo com ele, né? Como eu estou otimizando a minha atividade, o que eu estou fazendo com esse tempo de sobra, né? Então, se eu faço uma apresentação que antes eu demorava 8 horas para fazer e agora usando a IA, eu faço em 4. Vamos imaginar, metade do tempo. O que eu vou fazer com essas outras 4 horas, né? Se a gente não olhar isso com carinho, a gente está ganhando tempo de vida com ela, porque essa é uma dos objetivos, né, da IA. Mas se eu não olho isso, que eu estou ganhando tempo de vida e falo, opa, tenho mais 4 horas e eu tenho aquela lista interminável de coisas para fazer, daqui a pouco a gente vai ficar mais doente ainda, né? Porque a nossa produtividade vai cada vez ser maior. Faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Então, da gente saber esse tempo de vida que eu estou ganhando, como é que eu estou usando ele, né? Se eu estou usando ele de uma forma mais humana ou não. E saber também até onde eu permito que a IA atue na minha empresa, né? Então, vou dar outro exemplo no RH. Então, hoje a gente está usando... vai fazer uma triagem de currículo, né? Tem outros processos que são mais operacionais. Mas se para mim fazer um processo seletivo e abrir, né, um Zoom aqui com você para eu te conhecer, porque eu quero te contratar para minha empresa,
eu não vou deixar uma IA fazer uma entrevista com você. Uhum. Entendeu? Eu não vou permitir. Eu vou permitir que o início da triagem seja feita por um robô. Mas quando avança mais um determinado processo, eu posso falar, não, aqui agora eu vou usar pessoas que vão trazer um cuidado mais humano. Né? Então, eu tô enxergando, tô começando a enxergar isso no dia a dia das empresas, assim. Esse desejo de, vamos colocar IA, né? E no final, você não sabe o que você vai fazer com esse tempo que tá sobrando. Uhum. Você tem que enxergar até onde ela vai, porque aí eu consigo ter tempo para realmente cuidar das pessoas, né? Para ter as conversas corajosas que eu preciso ter momento para respirar, para pensar em uma coisa diferente, porque para que ela tá chegando? É para realmente ajudar a gente a fazer, né? Potencializar o nosso capital humano. Sim. Se eu uso ela e continuo na roda do rato, não vai adiantar nada. Sim, né? sim. Tá dando pra capturar, porque... Não, total. Eu tô aqui refletindo em tudo que você tá falando. Tudo que você tá falando aqui, eu tô refletindo, assim, que às vezes a gente contamina, a gente polui a nossa empresa com tecnologia. Às vezes você quer colocar tudo que sai no mercado, você quer colocar sem saber se realmente a sua empresa precisa disso. Isso. Sem saber se realmente os seus clientes, eles estão querendo essa nova forma de lidar. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a gente não souber aonde encaixar a tecnologia, principalmente nos processos, talvez a gente pegue o processo todo. Né? Porque a gente teve a ansiedade, né, de pegar aquilo que a gente tem, daquilo que o mercado está oferecendo e acha que se adapta com aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que entender que internet, e esse talvez seja o grande mal da internet, é que as pessoas elas se colocam num lugar onde que você acha que tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram, se você fizer também, você vai ter o mesmo resultado. Sim. E na grande maioria das vezes não é assim que acontece. Aquilo foi bom para ela, e quando eu falei para você no começo sobre a questão desses cases, né? Sim. Que você saiu de São Paulo, você foi para Bahia, para o Nordeste. Você teve a oportunidade de conhecer um clima diferente, um ambiente diferente. Sim. As pessoas pensam de forma diferente, tem uma trajetória diferente. Né? E você precisa fazer essa avaliação no momento da seleção, no momento do entendimento do perfil, que tipo de oportunidade que essa pessoa ela quer se encaixar. Se você for avaliar as pessoas que vivem numa outra região, num outro ambiente, como as pessoas que vivem aqui em São Paulo, a chance de você... Não tá errado a sua metodologia. Você só esqueceu de aplicar isso num outro contexto, num outro cenário. Você traz um americano aqui, você quer aplicar... São culturas diferentes. São culturas diferentes. Você tem que se preocupar com essa cultura humana, né? O que cada um trouxe como bagagem. E hoje, infelizmente, né, a inteligência artificial, ela vem para somar e muito, mas ainda ela não tem essa sensibilidade humana, que isso passa de humano para humano, de coração para coração. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. Não tem jeito. E acho que tem um ponto. Então, assim, você trouxe esse ponto bem importante, né? Da gente se encher de tecnologia, né? E muitas vezes nem precisa de tudo aquilo, né? Às vezes o momento do negócio nem exige tudo aquilo. Né? Você vai comprar uma Ferrari e você poderia ter comprado... Exatamente. Né? Que resolveria o problema. Você comprou uma Ferrari para ir na padaria, se você tivesse Se eu tivesse um Voyage, sabe o que é um Voyage, ô Lucas? Nunca. Ixi, entendi. Você pode comprar um Onix que resolve o seu problema. Não tem problema nenhum. E essa mesma sensação de sufocamento a gente está sentindo hoje com esse monte de IA, né? A gente estava conversando aqui com o Lucas no começo. Exatamente. Eu vou testar o GPT, eu vou testar o Gemini, eu vou testar isso. Você fica nessa ânsia, né? De eu quero testar tudo. Vai chegar uma hora que a gente também não vai dar conta, né? Porque vai falar, meu Deus, eu preciso aprender, Sim. né? Você fica intoxicado com tanta tecnologia. Com tanta informação. E você não sabe onde colocar. Não sabe onde colocar. Então, acho que mais calma nesse momento, né? Para a gente analisar melhor o que faz mais sentido, né? E colocando, sim, a tecnologia, mas sempre a nosso favor, né? Então, assim, eu ganhei tempo, o que eu faço com esse tempo? Então, eu vou tomar sorvete com meu filho, né? Okay. Assim, estou ganhando um outro tempo que eu não tinha.
né? Ou não, até aqui, para mim, é uma rotina organizada, né? Eu deixo meu time usar, mas aqui, sobre esse... vou dar feedback, vou deixar uma IA dar um feedback no meu colaborador daqui para frente? Não. Ele é o meu time. Eu quero conversar com ele, eu quero saber como ele tá. Como é que ele tá vivendo a vida dele, como é que tá a família dele. Faz sentido. Né? Então, não, total. E Marina, a gente falando de tecnologia, falando desse novo contato, dessa forma de lidar, você estava falando para mim que você desenvolveu uma plataforma, que você estava desenvolvendo uma nova metodologia para poder fazer essa questão de recrutamento, análise de habilidades. Isso. Conta um pouquinho para a galera aí. A gente vai soltar um vídeo aqui depois, mas dá um spoiler aí pro povo. Sim, vou dar um spoiler. Na verdade, é uma tecnologia, a gente chama de análise de potencial. Então, é uma ferramenta que utiliza a hiperpersonalização com inteligência artificial para a gente criar essas trilhas, né, de skills, né, de habilidades. Então, com um conhecimento, e aí eu vou até trazer uma fala que eu tenho compartilhado, né? A gente está no momento agora que antes de ensinar IA, né, pro meu time, eu falar muito sobre esse tema, eu preciso saber o potencial humano que eu tenho no meu time, né? Quais são as habilidades técnicas, comportamentais, emocionais desse time. E diante dessa necessidade, a gente criou essa ferramenta. Ela foi criada em 2023, então nem... Né, foi bem no comecinho ali e era feito tudo manual, né? Como uma forma mesmo de identificar pontos ocultos. Porque é isso, às vezes o líder não consegue ter a sensibilidade para ler e a própria pessoa nem sabe o potencial dela, né? Então, a ferramenta vem muito para criar essas trilhas, mas não só, vou criar uma trilha de soft skills, né? Ou de habilidades técnicas, mas a gente usar a IA para criar trilhas infinitas, o que você quiser, né? Então, eu quero criar uma trilha para saber o quanto o pessoal da Confirp sabe sobre a nova tributação, sabe? Assim, você poder criar trilhas de portfólio, de estratégia, de skills. E aí, no momento que você coleta essas informações do time, você consegue ver de forma gráfica, né? Olhar o time de forma coletiva, de forma individual. E aí você consegue chegar com mais facilidade, né? Muito mais facilidade. Não fica só no feeling do gestor, né? Sim. Eu acho que é isso. Né? E te dá uma versatilidade no momento que você olha esse ponto oculto dessa habilidade, você consegue gerenciar melhor o talento da pessoa. Então, falar, nossa, inclusive essa semana a gente entregou um piloto para um parceiro, que a hora que ele viu o resultado, ele falou, nossa, eu estava pensando em colocar a Aline nesse lugar, mas só com esse dado eu já vou fazer outro desenho para ela me entregar. Então, vem muito dessa necessidade de mapear o capital humano. Esse é o objetivo dessa tecnologia que a gente criou. Eu falo assim, né? Eu falo pra galera que 24 horas é 24 horas para todo mundo, né? E se tem uma coisa sábia que Deus fez foi... Tem um monte de coisa que vocês vão ter de diferente, mas o tempo vai ser igual para todo mundo, né? Então, para rico, para pobre, para quem é de São Paulo, quem é da Bahia, quem é dos Estados Unidos, quem é da França. Todo mundo vai ter ali 24 horas e se perdeu ali a 24 horas, é só no outro dia agora, só tem então a gente que trabalha. Mas tem gente que tem mais privilégios, né? Claro, e aí no final, mas quando você fala em questão do tempo, principalmente, se você não consegue administrar e colocar as pessoas nas posições certas para que elas produzam, passou aquele dia e ela não produziu com a mesma performance que ela produziria numa outra posição, você pegou o cara com a lateral, colocou ele de atacante. Mas se ele tivesse no lateral, ele traria um resultado para você muito maior. Melhor. E de satisfação também, né, Carlos? Exatamente. Porque não é só de entregar, né? Se eu faço um negócio que eu sou bom, isso só me faz no dia seguinte super bem. E talvez eu estou performando porque eu estou mais feliz. Isso. Talvez eu estou entregando mais porque eu estou mais satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Dúvida. E quando você olha para essa visão, para essa linha de raciocínio, né, você pensa e fala assim, um dia perdido, um dia o cara alocado no lugar errado é um prejuízo que eu tive. Um outro dia que eu deixei esse cara no lugar errado, que ele não performou como ele deveria,
é um dia perdido, é um dia perdido com o time. Então, quando você tem essas ferramentas que conseguem te trazer um mapa, consegue te trazer um mapa para você falar, opa, peraí, deixa eu encaixar esse aqui, porque esse aqui é o lugar dele. Sim. Deixa eu encaixar esse aqui, porque esse aqui é o lugar dele. A tendência de você conseguir minimizar e melhorar, né, o ganho, o resultado e as entregas dentro da companhia é muito grande, é muito maior, muito, né? Maior. E melhorar, turnover e outras coisas também que acontecem dentro da companhia, né? Legal, vamos ver o vídeo, Marina? Vamos sim. Bora muito lá. Bom. Solta o vídeo. No cenário competitivo de hoje, as empresas que desejam crescer precisam de equipes fortes e felizes. E como podemos garantir que os nossos times estejam preparados para impulsionar vendas e aumentar a relevância da marca no mercado? Seja você o líder de uma empresa, um palestrante, um professor ou uma agência de eventos, nós podemos te ajudar. Muitas empresas e instituições enfrentam o desafio de desenvolver habilidades críticas em suas equipes para alcançar metas ambiciosas. Imagine o potencial de um time que usa suas melhores habilidades, faz entregas incríveis, sem sacrificar sua saúde mental? Apresentamos a análise de potencial DTFlex, a solução que transforma o desenvolvimento de skills em um motor de crescimento contínuo para organizações e profissionais. Com o uso da hiperpersonalização com a inteligência artificial para a gestão de talentos, geramos escalas de habilidades para identificar lacunas de competências, oferecendo treinamento e capacitação sob medida que se adaptam às necessidades específicas de cada cliente ou departamento. E como funciona na prática? Você seleciona as habilidades específicas que sabe que precisa para avançar no seu negócio e nós criamos as escalas para cada skill e geramos um formulário personalizado para o seu time. Assim é possível realizar a coleta de informações de cada indivíduo, gerando análise de dados e a criação de dashboards e reports específicos para a posterior criação de trilhas, treinamentos, workshops personalizados que se alinhem às metas que sua equipe busca. Os resultados são transformadores. Uma abordagem humanizada que promove a saúde mental, melhora a satisfação de cada participante e maximiza o potencial humano. Empresas que utilizam a solução DTFlex veem um aumento na produtividade, inovação e lealdade dos colaboradores, garantindo um crescimento e relevância no mercado. Imagine reter talentos, garantir que seu evento seja ainda mais transformador, criar experiências únicas e desenvolver exatamente o que cada pessoa tem de melhor. Ative o potencial máximo da sua equipe. Descubra mais em dtflex.com e nos chamem pelo WhatsApp para agendar sua avaliação gratuita. Que legal, hein? Muito legal. Muito legal, muito legal. E eu quero aproveitar a oportunidade, né, de quem está assistindo a gente tem uma opção freemium, né? Ou seja, uma opção para conhecer a ferramenta de forma gratuita. E aí, os 3 primeiros que entrarem em contato aqui com o time do podcast pode participar desse piloto e vai ser muito bacana. Show de bola, show de bola. Marina, e como que a galera pode te acompanhar, te seguir, ver mais novidades ali do que você tem feito? Sim, estamos no LinkedIn, gente aí com o meu nome mesmo, Marina Quaglio. No Instagram, Marina Quaglio Estrategista. A gente tem alguns vídeos no YouTube. E aí, tudo rolando, né? Ao mesmo tempo. Legal. Conteúdos diferentes, né? Em cada rede, mas essas 3 aí estão super ativas. Muito legal, muito legal. Tá vendo? Existem muitos caminhos e hoje tem muitas formas de você conseguir identificar e potencializar também os colaboradores, as qualidades e tudo aquilo que precisa para você poder chegar no melhor resultado. E você também que é colaborador, existem muitas ferramentas que também te dão a oportunidade de você enxergar como você pode entregar melhor e se satisfazer profissionalmente. E aqui a gente tentou trazer para você um leque de oportunidades, de caminhos e de sugestões para que você pense de forma diferente, certo, Marina? Certo. E aí eu quero pedir para que você fale com essa galera aqui dessa câmera, que você dê algumas dicas, tanto para aquele que é empregador e tanto para aquele que é líder e aquele que é liderado também. Dá algumas dicas para eles aí para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, Marina, por favor. Para o líder, eu gosto de falar isso porque eu tive muitos líderes na minha carreira e eu acho que tem 3 grandes atitudes que um líder pode fazer, que pode ajudar muito,
que é ter conversas verdadeiras com as pessoas, ouvir com sinceridade e agradecer pelo trabalho. Todas as vezes que eu tive líderes que teve esse tipo de comportamento foi muito, muito legal. Então, acho que para a liderança eu trago esses pontos. Tem muito mais, mas eu acho que são pontos importantes que vão gerar nessa confiança, essa conexão com o time. E para os colaboradores coragem, né, de fazer acontecer, de não ficar preso, né, alguma coisa. Se está sem perspectiva, amplia a visão, vê novas oportunidades. Se sabe que não está legal, levanta a mão, pede ajuda, né, sinaliza. Porque daqui para frente, com toda essa mudança do mercado de trabalho, quanto mais consciência profissional a gente tiver, melhor a gente vai lidar com todas essas mudanças. Então, tem sim a responsabilidade do líder, mas tem sim a nossa responsabilidade como indivíduo, colaborador, de usar a nossa melhor habilidade para que a gente possa encontrar novas oportunidades. Boa! E aí, captou? Captou as dicas aqui da Marina? Os 3 primeiros, quem ficar em contato com a gente vai ter a oportunidade, o piloto freemium da análise de potencial. Muito bom. Então, você que gostou desse conteúdo, eu quero pedir para que você curta, compartilhe, que você nos siga nas nossas redes sociais. Sim. Estão aqui, canal Confirp. Nós vamos ter aqui algumas lives. A gente está tendo alguns treinamentos na Confirp para falar sobre reforma tributária. A gente está tendo alguns treinamentos na Confirp para poder falar sobre algumas mudanças que estão tendo ali no Senado, isenção do imposto de renda. Então nos acompanhe nas redes que você vai ter oportunidade também de conhecer um pouco mais o que a gente tem feito. E também ali, vai lá naquele sininho também, e segue a gente também no nosso Pode Contar, para que mais pessoas, para que as páginas elas possam entregar para mais pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Marina, muito obrigado pela sua eu que agradeço. Presença, viu? De Valeu. Verdade. Foi muito bom. E eu tenho certeza que as pessoas, mais uma vez, pode contar com a gente, pode contar no nosso podcast, pode contar com a Marina. Então, siga a Marina também nas redes sociais. Abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.